Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. O Ligados na Tomada da semana é mais do que especial, é quase uma credencial VIP, porque a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan um privilégio de receber Marcelo Godoy, presidente da Volvo do Brasil. Marcelo, seja super bem-vindo ao Ligados na Tomada, meu amigo. Obrigado pelo convite, o prazer é meu estar aqui com você, Alex. O Marcelo assumiu a presidência da Volvo em janeiro desse ano, há 8 anos já fazia parte desse cluster da Volvo, 25 anos no mercado financeiro e agora empresta todo esse expertise das finanças para uma empresa global como a Volvo. Eu já vou logo de cara, Marcelo, te perguntar. Eu vi até numa matéria sua que você fala que o objetivo é a liderança global, que já tiveram muito tempo nisso, mas aqui no Brasil agora, do segmento premium. Como que você vai atingir esse seu objetivo esse ano? Não, obrigado pela pergunta, já começou bem, né? Direto ao ponto, muito legal. O grande direcional que a gente tem para um volume alto e assim buscar a liderança, o que a gente tem como direcional sempre na Volvo, a gente mira alto. Mira no alto, se você chegar ali próximo de alguma coisa, aim high, tá tudo bem. Exatamente, a gente sempre fez isso. Falando um pouquinho do histórico, antes de chegar nesse ano especificamente, se você olhar 5, 6 anos atrás, a gente vendia 4 mil carros no ano. Nossa participação de mercado era ao redor de 8%. Hoje a gente tem a média de 20% de market share total do mercado premium. Então, o segmento, de 3 segmentos do mercado premium, 2 são liderados por veículos Volvo. Então, isso diz muito e a gente vai sempre mirar alto. O que é o grande diferencial para esse ano? É o lançamento do X30, que é um carro que a gente entende que vem com um posicionamento de preço super agressivo. É um carro premium, que a gente consegue um público maior, um público mais expandido, que a gente consegue atacar com o X30. Daí vem a nossa ambição grande de ser líder, vice-líder dentro desse segmento premium. Godoy, falando especificamente do X30, a Volvo ela é conhecida globalmente por alta tecnologia, por segurança. Vocês são pioneiros, inclusive, cederam a patente para uma unidade global do cinto de 3 pontas, ou seja, a preocupação com segurança sempre teve no topo da lista do checklist de vocês para lançar um carro. E quando saiu o X30, um carro mais acessível para o público geral e não só aquele da ponta da pirâmide, qual que é a tua estratégia para trazer esse cara para a marca sem ele imaginar que está indo para um produto elitizado e que de repente ao longo do tempo vai ficar mais caro até na hora do pós-venda, até na hora dele fazer uma revisão? Sim, você tem um excelente ponto. A Volvo é uma marca premium, mas ela nunca é uma marca elitizada. O nosso DNA é um DNA de segurança que muito, muito rápido se tornou um DNA de tecnologia. Então, você deu o exemplo do cinto de 3 pontas. O cinto de 3 pontas foi um produto criado pela Volvo, desenvolvido pelos engenheiros da Volvo, e que em algum momento a marca decidiu não patentear, abrir a patente desse item. Você imagina se eles não tivessem aberto esse item, como que seria hoje financeiramente? Mas, de fato, os números, as finanças não foram direcional disso. Muito pelo contrário, e sim a segurança. Então, com a chegada do X30, a gente tem um lema lá na empresa, e eu estou puxando muito essas discussões, que é o cliente de X30, ele tem o mesmo tratamento de um cliente de XC90. A nossa ideia nunca é fazer o cliente somente do Premium comprar o EX30. A nossa ideia é a gente abrir um mercado e levar um carro Premium a mais pessoas dentro do país. A gente tem a possibilidade de atingir aí um mercado de 200 mil carros pelo preço do EX30. Para te dar um exemplo, o mercado Premium que a gente atua hoje é um mercado de 50 mil carros. Então eu estou expandindo o mercado. Vai trazer volume. Isso, e o mais bonito disso é eu levar a tecnologia, a segurança, os produtos sustentáveis da Volvo para um público maior. Essa é a grande beleza, é o que a gente trabalha todo dia, inclusive na montadora. E um público extremamente conservador e que buscou sempre na marca, no brand Volvo, segurança e tecnologia. Então, eu mesmo sempre vi isso no mercado. Antes de a gente começar a falar de eletrificação, de começar a falar de carros autônomos, a gente percebia um importe muito grande desse DNA
diretamente da Suécia para o Brasil. Eu quero inverter um pouco a mão. Como que a Suécia, ou seja, como o headquarters, ele enxerga o mercado brasileiro? É uma boa pergunta, uma excelente pergunta. O Brasil, de forma geral, para o mercado automobilístico, sempre é um mercado para você estar, como uma empresa que produz carros. É um mercado que teve potencial uns anos atrás de 5 milhões de veículos. A gente nunca atingiu os 5 milhões de veículos, mas, de fato, todas as montadoras estão aqui. A gente tem visto agora, ultimamente, as próprias chinesas. A Volvo Brasil, globalmente, a gente lidera algumas questões, algumas discussões, inclusive o que você pode fazer no mercado, o que você não pode fazer, com muitas coisas disruptivas que a gente fez aqui no Brasil. Vocês conseguem mudar algumas coisas, esses protocolos tão conservadores da Suécia aqui para o Brasil, para o nosso mercado? Você tem uma excelente pergunta. A gente, como Brasil, a gente já não é mais uma operação só Brasil há uns 5, 6 anos, porque a gente cuidava o time daqui do Brasil, a gente liderava o Brasil, depois a gente começou a liderar a América Latina como um todo, e hoje esse escritório de São Paulo, ele é uma estrutura global com mais de 60 países. Eu sou responsável pela operação do Brasil, mas tem outros colegas aqui que estão cuidando de 60 países. Então a gente está numa estrutura muito maior. Então a gente pode falar em nome do Brasil e dessa estrutura. E hoje a gente já tem voz para poder alterar algumas coisas dentro da Suécia. E trabalhar com suecos e uma empresa sueca é uma bênção, porque eles são extremamente abertos às novas ideias. E a partir do momento que eles criam uma confiança em você, você vai fazer o que precisa ser feito no mercado. Então isso deu uma abertura para a gente sair aí de 8% de share e atingir 20%, 25% de share. Outro ponto foi a eletrificação. É uma estratégia da companhia. O Brasil, a América Latina, a gente tomou isso como uma verdade e a gente antecipou muito esse processo de eletrificação. Mas, de fato, os suecos, eles olham, direcionam alguma coisa super no nível muito high level, mas no dia a dia a gente que toca tudo aqui. E você falou de eletrificação e de planejamento estratégico e emissão zero, não só na Suécia, mas no Brasil também, para 2030, é isso mesmo? Ainda é um compromisso nosso, é um compromisso da matriz. A gente entende que a gente tem que buscar isso e é uma verdade que a gente tem dentro da empresa. A gente sabe que, inclusive, os investimentos da Volvo na Suécia para veículos a combustão, eles estão em outra unidade de negócio, não é mais na Volvo, então mostra um direcional sem volta da empresa. E por eletrificação são os carros 100% elétricos, mas também os híbridos, que tem ali um perfil uma pegada de carbono muito baixa. Godoy, eu queria a tua leitura um pouco agora de um mercado global, não só da Volvo, mas principalmente quando a gente fala de novas tecnologias. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós jornalistas estamos colocando foco na automação de veículos. Eu mesmo estive na Califórnia testando alguns carros, andei naquele carro da Waymo, né, que é um braço da Google, 100% autônomo, nível 1, nível 2, nível 3 e tal. Quando chegou a eletrificação, principalmente aqui no Brasil, né, quando chegou essa terceira onda mais forte da eletrificação, foi uma cortina de fumaça para os carros autônomos. A gente não fala mais de nível 1, nível 2, nível 3, fala de autonomia dos carros elétricos, da carga da bateria, de pontos de recarga, ou seja, foi mudado o foco, inclusive o nosso. Mas também eu vejo uma preocupação de vocês com segurança quando a gente fala daquela automação de veículo, não de você tirar a mão do volante de cruzar o braço, mas da automação, trabalhar para a segurança do passageiro e também dos ocupantes do veículo. Isso continua muito forte, essa assinatura para vocês? Continua, e é difícil falar em segurança, porque na Volvo isso é o DNA. A Volvo nasceu com a questão de segurança. E, de novo, a questão de segurança ela vem mudando ao longo dos anos. O segurança que começou com o cinto de 3 pontos, hoje, segurança num carro elétrico pode ser algo que a gente tem nos nossos carros, que é ali você coloca dentro do Google que você quer ir para o ponto A ao ponto B, ele vai te informar exatamente quanto você vai chegar de bateria nesse ponto B. Isso é uma segurança, porque se o cliente ele mapeia o trajeto e ele não vai chegar com bateria suficiente, ele consegue olhar se tem algum ponto de carregamento próximo e dar uma segurança. Então isso também é segurança. Um dos itens mais legais de item dentro do carro que existe nos Volvos e vai também embarcado no X30 é o monitoramento 24/7 que você tem dentro do carro. O produto chama Volvo On Call, mas é um botãozinho que se aperta próximo do teto. Aquilo ali é magnífico. A gente tem até Eu já tive que utilizar. E quem utilizou, se você faz o acesso, você pode tirar qualquer tipo de dúvida. E se você sofre um acidente,
tem uma chamada do centro para você. A gente tem casos aí que a gente já passou. Tem um até bem engraçado. Infelizmente, um cliente sofreu um acidente e o carro estava capotado. O cliente começou a ouvir uma voz. O cliente falou, morri, né? Deus Quando ele viu, era o atendente do 24/7 falando, não, tá tudo bem, o senhor está bem, a gente está monitorando, em meia hora vai chegar uma assistência aí. Isso não tem valor. Isso tá dentro do X30. Então é um produto que ele é zero custo, tá embarcado no preço do carro, mas quando a gente consegue segurança e tecnologia para um acesso a mais pessoas, esse é o bacana. E a gente se vê pegando dentro da Volvo como que a gente dissemina essa informação, porque pra gente já é tão óbvio aquilo, já é um produto que eu, desde que consegui dirigir um Volvo, eu tenho acesso, mas as pessoas não têm acesso. E a gente tem que sim trazer à tona esse tipo de itens. Esse ponto que ele mapeia quanto você chega de bateria, isso é incrível. Tem uma passagem engraçada que eu tava com a minha esposa, a gente ia pro litoral, ela falou, esse carro não vai chegar lá, né? Falando que não ia chegar, porque olha a bateria. Eu olhei pra ela e falei, pô, mas eu trabalho com isso. Aí ela, senhora dá razão, né? Eu falei, tá bom, vamos ver. Comecei a mostrar pra ela, a gente tava com 70% e falava que ia chegar com 60% na praia. Mas ela falou assim, mas como vai gastar só 10%? É muito pouco. E aí eu fui bem devagarzinho, porque eu não ia perder essa disputa com ela, né? E o carro foi regenerando, eu saí com 60, 65, cheguei quase com a mesma bateria. Ela falou, mas como isso? Eu falei, e o carro ia mostrando, e a gente ia acompanhando. Para subir foi o inverso, porque aí não tem a regeneração. Então aquilo ali é uma história engraçada, mas aquilo dá um conforto para o cliente. A parte de airbag, isso daí já é muito nato dos nossos carros. Então assim, segurança é o DNA, veio antes praticamente da marca ou junto, então isso a gente não discute. E formas de segurança que a gente revitaliza, né? Não, e outra coisa legal, nessa linha de evolução da Volvo, eu lembro que no começo, eu morei um tempo nos Estados Unidos, tinha muito Volvo na rua, mas eram carros meio bulky, meio quadradões, né? E teve depois uma disruptura da marca de fazer carros com designs mais agradáveis para nós, ou seja, não era um carro só tecnológico. No começo a gente via carros extremamente seguros, mas não era um carro bonito, não era, ele não tinha uma forma, não tinha aquele perfil aerodinâmico do CX-03, 02.9, e vocês conseguiram isso. Falando do universo de eletrificação, qual que é a tua leitura global hoje de como está o planeta eletrificado e aqui no Brasil? Como você vê essa estratégia das marcas no Brasil para chegarem também nesse ponto de emissão zero com um número crítico de vendas? É uma excelente pergunta. A minha análise global, eu gosto muito de me inteirar dos números, de estudar. Talvez meu background financeiro, minha história financeira leva a isso, né? Você precisa de dados para poder tomar a decisão de forma correta. Então, hoje, a globalização do mundo é um fato. Você olha... Existem uma série de pesquisas, mas as que mais me deixam dispostos a ler são as que levam em consideração o gosto do cliente. Então, existem algumas pesquisas que perguntam para o cliente por que você tem um elétrico, por que você não tem um elétrico, o que te faria ter um elétrico. E a maioria das perguntas e as respostas são direcionadas à questão de pontos de carregamento, preço e também de autonomia do carro. Tudo isso, se você olhar, as empresas já estão conseguindo de uma forma ou outra entregar para o cliente. Se você pensar globalmente no Brasil, o primeiro empecilho era a questão do preço do carro elétrico versus um carro a combustão. Vamos dar um exemplo do Brasil? Hoje já tem muito carro com preço similar. A questão de autonomia das baterias, elas estão cada vez mais crescendo. E tecnologia vai crescer a partir do momento que tiver demanda. Isso é da economia global. E a questão de pontos de carregamento, a gente entende que ainda existe uma deficiência global, mas no Brasil também, mas a gente, como Volvo, vem fazendo a nossa parte e a gente entende que esse é o caminho. Sanado esses pontos, o cliente está apto e ávido a comprar um carro elétrico. Tem pesquisas de cliente que dirigem carro elétrico, a maioria fala, não volto para um carro a combustão, porque a experiência é outra. Você mencionou a questão da Volvo, a gente brinca internamente que tem um período meio nebuloso da história, que foram carros muito, muito quadradões. Depois veio esses carros que, assim, são maravilhosos, tecnológicos, e hoje ainda tem a parte de sustentabilidade muito inserida nos veículos. Então é um caminho sem volta. Se você olhar Brasil,
Eu acho que o Brasil, a gente tem... Eu sou economista e eu sou um brasileiro que acredita muito nesse país. Eu sonho por um dia a gente parar de ter alguns barulhos, alguns ruídos e focar em crescimento. O Brasil, acho que está extremamente bem posicionado para ser um dos líderes com geração de carro de forma limpa e passa pelo elétrico também. A gente tem uma matriz energética muito limpa. O valor do quilowatt-hora aqui é 1/3 do que é em outros países. Então, a gente tem minerais, a gente tem produtos que a gente poderia ser líder em produção de bateria, exportação de bateria e liderar essa corrida global. Se você olha de forma geral, o que vem acontecendo com os carros chineses, no meu ponto de vista, é algo que não vai acabar num curto espaço de tempo. Por quê? Se você olha a matriz de crescimento da China, ela por um longo período foi muito focada com a indústria local, principalmente construção civil. Hoje já é impossível construir mais cidades, eles mudaram a matriz de crescimento deles. E eles viram no carro elétrico uma saída para você produzir localmente, mão de obra e para exportar. Além disso, a questão de meio ambiente lá, por questões óbvias, está sendo que ser endereçada, estão tendo que endereçar e passa pelo carro elétrico. Então, assim, é um caminho sem volta. A gente vai continuar falando já, a gente vai para um break e aí eu quero retomar com você para a gente falar de infraestrutura viária elétrica e a maneira que vocês estão investindo nesse reforço para aquele cliente Volvo. Até já. O cartão Porto Bank é o primeiro e único que zerou o IOF em compras internacionais. Para você zerar os restaurantes da cidade, zerar os museus e galerias. Tudo isso com mais de 1.000 salas VIP pelo mundo e até 3,5 pontos por dólar gasto. Isso é Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com o seu corretor. E de volta com Ligados na Tomada e com o presidente da Volvo do Brasil, Marcelo Godoy, a gente vai falar um pouco agora de infraestrutura viária elétrica, esse mapeamento elétrico e da maneira como vocês estão investindo para aquele consumidor, não só da Volvo, mas com uma notícia que foi dada agora que pode afetar um pouco as outras marcas. Conta isso pra gente. Conto sim, Alex. Eu vou passar um pouco pelo histórico, que acho que é importante a gente contextualizar. A Volvo vem desde 2017 investindo em carregadores nas ruas. A gente começou com o investimento dos carregadores que a gente chama de wallbox, aqueles carregadores que a gente tem em shoppings, em estabelecimento comercial, porque a gente imaginava a implantação dos carros PHEV. Então a gente começou esse investimento lá atrás, quase 1.000 carregadores desses wallbox, esses de carga lenta, que a gente chama. E há 2 anos atrás a gente decidiu que o investimento não devia parar por ali. A gente colocou e começou o planejamento para colocar os carregadores de carga rápida nas estradas, considerando a chegada dos carros 100% elétrico. Isso sempre na Volvo foi tratado como... Que faz parte daquele pacto elétrico, né? Isso. E aí a gente colocou os carregadores e até uma semana atrás, alguns 10 dias atrás, esse carregamento eram 100% gratuitos para todos os clientes. E qual foi a estratégia ali? A gente precisava não só fomentar o mercado elétrico para os clientes Volvo, mas também para todos os clientes, porque a gente precisava fazer o bolo crescer. Então foi uma decisão super acertada. Hoje qualquer pesquisa que você rode, referência em carregamentos, em locais para carregar e carregadores, é a Volvo que tem. Então a gente decidiu lá atrás fazer, isso foi acertado. E a gente já vem há algum tempo, principalmente os nossos clientes, cobrando um posicionamento da Volvo, porque com a chegada de outros carros chineses, os carregadores estavam sempre cheios. A gente é muito solícito a isso, entendendo o nosso cliente. A gente veio estudando já há tempos como fazer essa cobrança e a melhor forma de fazer a cobrança. O que eu sempre coloquei, e é uma verdade, aquilo tem uma marca Volvo inserida ali.
E a gente sempre prezou muito pela conservação dos carregadores. A gente entendia que a gente fazia o máximo para fazer aquela conservação, mas tinha um outro carregador quebrado, em manutenção, porque é algo que dá problema, só que é muito visível para o cliente do dia a dia. Então, antes de falar em cobrança, a gente tentou da melhor forma possível fazer o monitoramento e como operacionalizar esses carregadores. Então, hoje, por exemplo, os carregadores de carga rápida dentro da estrada, eles são 100% monitorados 24/7 com câmeras. Hoje eu tenho equipes de apoio que qualquer problema que der com o carregador, eu aciono, ele em um determinado momento ele vai lá e faz a correção. A gente fez esse movimento, a gente achou os parceiros corretos para aí sim a gente poder fazer a cobrança, que é a cobrança que a gente está fazendo agora. Nesse momento a gente priorizou muito o cliente Volvo em detrimento de outros clientes. A gente é contra esses clientes? Muito pelo contrário, são clientes de eletrificação, são clientes que a gente dá um valor incrível, mas a gente precisa nesse momento priorizar um pouco os clientes Volvo. E o mais engraçado foi uma decisão que a gente pensou muito, o porquê fazer e como fazer. No primeiro, no segundo e até hoje, se você olhar a repercussão dentro das redes sociais e mídias, foi exatamente o que a gente esperava, mas não no tamanho, que foi os próprios clientes de carros não Volvo cobrando as suas montadoras para fazerem o mesmo investimento. Para ir no mesmo caminho. Para ir no mesmo caminho. Foi aí que a gente abriu o Pacto da Eletrificação, que são para os clientes usarem os carregadores Volvo, mas também uma forma de fomentar outras empresas a fazerem os investimentos. O que a gente acredita muito como empresa, e eu principalmente como cidadão, eu acho que esse é um investimento que tem que ser feito pela iniciativa privada. As empresas que estão nesse mercado de carros elétricos precisam separar uma parte do seu dinheiro para fazer os investimentos em carregadores, porque senão é um gargalo que precisa ser resolvido. Acho que a iniciativa pública ela tem outros investimentos para fazer no país, eu acho que a iniciativa privada deve fazer. Já existem grandes empresas em estudos de como fazer isso e o timing é agora, a gente está chegando ali num pico que agora os investimentos acho que vão vir de forma grandiosa. E a Volvo, como sempre, vai liderar esse movimento. Uma iniciativa de vocês que eu achei extremamente válida, e isso teve aceitação da maior parte dos jornalistas que participaram da coletiva quando vocês fizeram esse anúncio, foi até um gargalo nosso aqui falar isso, mas enfim, é verdade. Existe muita falta de conscientização do consumidor e aquela lei de querer levar vantagem ou de não se preocupar com o próximo. Vocês estão penalizando também aquele cliente Volvo ou não Volvo que deixa o carro parado, estacionado naquela vaga para recarga de maneira ociosa. Né? Porque eu mesmo cansei de ver isso em supermercado, em lugares onde tem esse acesso livre, de ver um carro chegar com 80% e o cara volta para pegar o carro que já estava carregado há 3 horas atrás depois, porque aquele ticket do supermercado dava direito a 4 horas. Então ele não toma o cuidado de tirar o carro da vaga. Então isso foi também uma iniciativa de vocês de penalizar. De que maneira está sendo isso penalizado? Sim, penalizar é quase um cartão amarelo para esse cara, isso, né? Bom, o cartão amarelo eu gosto mais, porque assim, a gente precisa educar as pessoas nesse sentido. É algo novo, é uma tecnologia nova. Tem algumas pessoas que a gente sempre vai acreditar no bem e nas pessoas de bem, às vezes esquece de tirar o carro, e a ideia foi ajudar na conscientização. E a gente sabe que alguma multa ali pecuniária ajuda. Quando mexe no bolso, o cara pensa. É exatamente um pouco disso. Então ajuda na educação. Então, em algum momento é tão punitivo que é para a pessoa ir tirar o carro. E você imagina que a gente discutiu muito isso, mas ninguém talvez tenha se atentado. Mas a gente tem um prazo de tolerância de 15 minutos. Se você pegar um tempo médio de carregamento, 30, 40 minutos, você está dando quase um terço, 50 minutos, 50% a mais. Sim. É algo que dá para a pessoa, ela não precisa tomar o café dela correndo para descer para pegar o ponto, mas mais de educação. Por quê? A ideia não é fazer nenhum uso desse dinheiro como uma forma de negócio, não é isso que vai mudar a situação, mas é para educar, e a gente passa no momento de educação. Por quê? Quando a gente fez o planejamento de carregamento, eu acessei alguns cases de fora, Europa, Estados Unidos, para a gente achar a melhor forma de fazer a localização dos pontos e como você coloca os carregadores. Então, uma coisa que a gente tem muito forte dentro da Volvo pior do que você não ter um carregador em algum ponto da estrada é você contar com ele e ele está quebrado ou ocupado. Então a gente fez uma forma de ter ali a quantidade de bocais que atendem quem está em viagem, mas às vezes você fez todo esse estudo, o cara fica 40 minutos a mais,
40 minutos carregando e 40 parado, é o dobro. Ali é o momento de alguém podia estar ali para fazer o seu carregamento. Mas isso foi 100% no sentido de educar. E educar até os clientes Volvo, porque eles têm priorização com questão a não cobrança, mas com a educação eles também vão entrar nessa jornada para ajudar todos, né? Isso eu vejo até nesse próprio movimento que vocês também estão se engajando agora, da eletrificação emissão zero, que se mexer no bolso, por exemplo, eu não acredito naquele discurso, como eu sempre falo aqui, Greta, né, que você vai pagar mais pela qualidade, para ter uma qualidade melhor do ar, limpo. Não, você tem que dar uma condição para esse cliente, além da qualidade do ar, além de ele contribuir com essa qualidade do ar, e que seja no bolso. Eu acho que essa atitude de vocês de punir assim, de dar um sinal de alerta. Olha, se eu deixar lá de bobeira, eu posso sair daqui desse cafezinho, simplesmente trocar meu carro de vaga para não pagar mais, ele vai fazer isso de maneira muito natural. E aí passa a fazer parte da rotina dele. Além de presidente da Volvo, você também é presidente da BIFA, que é a entidade que cuida dos importados. Como que vocês se conversam? Vocês, Anfávia, Fenabrave, existe um discurso, existe um momento que vocês, presidentes e conselheiros das organizações, sentam pelo bem comum? Eu estou desde o começo do ano como presidente da BIFA, e a minha ideia é sempre ter uma discussão muito aberta com todos. Por conta de agenda, e a gente tem ainda um mandato muito curto, a gente não teve esse momento juntos, mas eu tenho muito contato com Bastos da BVE. A Volvo é membro da BVE, assim como da BIFA. Eu acho que em discussões vitais pro país, mesmo que não tenha algo ali conversado, uma reunião entre todos, se você olha os discursos e os contrapontos na mídia, são sempre muito alinhados. Então a gente tem discussões hoje em andamento que eu venho com um anúncio na mídia, algum posicionamento, outros membros vêm com o mesmo racional. Isso mostra que a gente está indo para o mesmo caminho. A gente é sempre muito aberto a conversar com todos, e a gente vai ainda estreitar mais esse laço aí. Bom, eu já fui convidado por vocês para um evento que acontece agora em setembro. Não sei se eu podia estar falando aqui, de repente eu não falo qual é o produto, né? Mas eu quero saber quais são os próximos passos de vocês até o final do ano. É uma boa pergunta. A gente vem há tempos trabalhando com a ideia de ter um portfólio mais amplo dentro da Volvo. A chegada do EX30 adiciona muito ao nosso portfólio. A gente tem um posicionamento de preço e estratégia de cliente muito clara por um EX30, um C40, XC40, XC60 e XC90. A gente vem aí para o segundo semestre com o lançamento da nossa joia da coroa, que é o EX90. Então o Léo já não vai brigar comigo, o assessor de imprensa aqui, porque eu já falei com então é o EX90 que eu estou indo para a Califórnia para o lançamento. É um carro incrível. As tecnologias que vêm nesse carro são para mudar um pouco o setor, e a gente entende que a gente tem uma marca muito forte para a gente se posicionar nesse segmento de cima. E o meu maior statement e mensagem que esse cliente ele tem o mesmo atendimento de um cliente do EX30. Todos são clientes da Volvo e todos são cliente premium. A marca nunca vai fazer ali um elitismo de escolher o cliente A ou o cliente B. Muito pelo contrário. Segurança, tecnologia é algo que eu brigo, inclusive, como a BIFA, que é algo que a gente tem que ter em todos os carros. A gente brinca que, por conta de custo, de preço, não dá para você ter em todos os carros mais populares, mas alguma outra coisa de segurança deveria ser mandatório. Eu sempre dou um exemplo. A gente consegue andar com o Volvo por conta de ser funcionário Volvo, mas eu tenho amigos, colegas, familiares que não têm essa condição. Qual carro que você usa? Eu uso o C40 e minha esposa o XC40, os dois elétricos. Então, assim, a dirigibilidade é incrível. E meu grande ponto é que essa segurança que a gente tem, não só no carro Volvo, mas nos importados, de forma geral, cheguem a todos. Então, é uma briga que nos move muito como Volvo, mas também como a BIFA. Já que você citou da sua esposa com o XC40, é a Cris, né? Sim. E os filhinhos Gabriel e Alice. Eu falo isso porque eu fiz uma pesquisa antes do Goldon, é um cara muito família. Eu acho que todo esse conceito dele, família, está muito alinhado também com esse DNA de segurança da Volvo. Mas a pergunta que eu tenho pode ser até um pouco calcanhar de Aquiles aí para vocês, e são os que os clientes Volvo perguntam para mim. Vocês pagaram o preço de tirar um XC40 híbrido da linha, que era líder
líder de mercado para seguir a estratégia de vocês de trazer agora só o XC40 100% elétrico. Foi estratégia? Isso é uma coisa que dá para aguardar? Você lamenta ter perdido naquele momento a liderança de mercado? Porque o XC40 híbrido era o carro eletrificado mais vendido aqui do Brasil. Sim, é um bom ponto. A gente até discutiu, acho que é um ponto para a gente discutir e ser bem aberto com relação a isso. A gente vinha com volume de vendas para o XC40, o PHEV, o híbrido, no número assustador de alto. A gente estava num momento muito bom. E ali, por questões de homologação, questões maiores, a nossa decisão, a gente tinha duas saídas. Ou eu voltaria para o Mild Hybrid, ou a gente aceleraria por 100% elétrico. E a gente sempre naquela questão de aim high, né, atirar bem alto, a gente falou, por que não ir para o 100% elétrico? A gente acreditava na época, continua acreditando no produto. A gente entendia que esse produto podia substituir muito bem o híbrido. Internamente, o Mild a gente não entende como um carro elétrico, que me perdoem as outras, mas a gente não acredita. A gente decidiu ir 100% para o elétrico. Naquele momento a gente perdeu um pouco de vendas? Sim, faz parte do jogo. Mas rapidamente o 100% elétrico, os números de vendas foram bem bons. O que eu costumo dizer? Esse carro ele joga num subsegmento dentro do mercado premium, que a gente tem inclusive boas concorrentes locais que produzem carros a combustão. E a gente consegue há anos ser o segundo carro mais vendido, o C40 e o C40, dentro desse segmento. Mostra que sim, o cliente tem uma grande atração pelo carro elétrico. Não acho que foi uma decisão errada, muito pelo contrário, foi certa. A gente perdeu algum volume, mas isso não deixou a gente perder o segundo lugar, a vice-liderança no mercado premium como um todo. Legal, Godoy, agradeço muito a sua participação aqui e antes de encerrar, só queria colocar aqui um testemunhal. Sempre que eu trago um convidado aqui para o Ligados na Tomada ou para o meu programa Máquinas na Pan, eu bato um pouco os itens com ele, os títulos, que às vezes pode ter alguma coisa que seja desconfortável para esse convidado. Então o importante é que a gente tenha pelo menos essa cortesia de informar o que a gente vai estar abordando. E o Marcelo, em nenhum momento, todos os itens que eu coloquei, até alguns um pouco mais polêmicos, ele fez questão de abordar e não tirou nenhum item da minha lista. Então, mais uma vez, super obrigado pela sua participação. Né? Pra gente é um privilégio receber o presidente de um fabricante de veículos tão grande como a Volvo. Obrigado mesmo. Obrigado, Alex. Bom, e você continua ligado que já às 16h tem Máquinas na Pan com muitos lançamentos, tecnologia e também eletrificação. Ligados na Tomada. Oferecimento. Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.